Allora voglio leggere con voi 6 versetti Quero ler com vocês 6 versículos nella lettera di Paolo ai fratelli di Filippo o la chiesa di Filippesi. Carta de Paulo aos Filipenses, Capitolo 1, capítulo 1, del versetto 1 al 6. do versículo 1 ao 6. Amém? Paulo e Timóteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, con i vescovi e con i diaconi. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi. E sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia, a motivo della vostra partecipazione all'Evangelo dal primo giorno fino ad ora. E ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Amen? Amém. Se io fosse, non sono, non sono mai stato Se eu fosse, não sou e nunca fui, un predicatore pregador famoso come il pastore Micheias. famoso como o pastor Miqueias. Se io fosse, Se eu fosse, davo anche un soggetto a questa semplice predica. daria um texto a essa Tema. um tema a essa simples pregação, Che sarebbe lavoro in corso. que seria trabalho ativo. Isso, lavoro in corso. Trabalho in andamento. Quello là. Fratelli e sorelle, Irmãos e irmãs, questa lettera è una lettera meravigliosa. essa carta é uma carta maravilhosa. Io quando ero pastore lì a Vicenza, Eu, quando era o pastor ali em Vicenza, avevo proposto di spiegare tutto il libro, tutta la lettera. eu tinha um propósito de explicar toda a carta. Come un po' come fa il pastore Micheias che sta parlando sulla lettera ai Romani, Assim como faz o pastor Miqueias, que está falando sobre a carta aos Romanos, io ho cominciato a parlare lì sulla lettera ai Filippesi. eu comecei a falar ali sobre a carta aos Filipenses. E abbiamo scoperto che è una lettera meravigliosa. Descobrimos que é uma carta maravilhosa. Allora, la storia di questa chiesa Então a história desta igreja inizia in Atti degli Apostoli, capitolo 16, inicia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, quando lo Spirito Santo quando o Espírito Santo direciona Paolo direciona Paulo tramite una visione che lui ha di notte. através de uma visão que ele tem à noite. Paolo sta riposando Paulo está repousando e ha una visione di un uomo con gli indumenti, con i vestiti di quelli che vivono in Macedonia. e tem uma visão de um homem que tem vestidos como aqueles que vivem na Macedônia. E questo uomo diceva: passa la Macedonia e aiutaci. E esse homem dizia: passa a Macedônia e nos ajude. E allora Paolo ha compreso che il Signore voleva che lui andasse là. Então Paulo entendeu que o Senhor queria que ele fosse lá. E questo, secondo dice la storia della Chiesa, E isso, segundo diz a história da igreja, verso l'anno 52 e 53 dopo Cristo. mais ou menos no ano 52, 53 depois de Cristo. E allora Paolo, con alcuni suoi collaboratori, Então Paulo, com alguns dos seus servidores, si direziona a questa città chiamata Filippo. se dirige a essa cidade chamada Filipo. Il nome di questa città è a causa del re Filippo II. E o nome dessa cidade é a causa do rei Filipe II, che era il padre di Alessandro Magno. que era o pai de Alessandro Magno. In onore a questa città ha messo il nome suo.
Em honra a essa cidade, colocou o seu nome. Nei tempi dell'Apostolo Paolo, No tempo do Apostolo do Paolo, apóstolo Paulo, era una provincia romana. era uma província romana. E allora Paolo arriva in questa città di Filippo Então Paulo chega a essa cidade de Filipe e una curiosità è che non c'era sinagoga, e uma curiosidade é que não tinha sinagoga. perché Paolo comincia il suo lavoro Porque Paulo inicia o seu trabalho evangelistico evangelístico andando a predicare vicino a un fiume indo a pregar próximo a um rio, dove le donne aonde as donas andavano a fare il lavoro casalingo. iam fazer o trabalho de casa. Di solito quando Paolo arrivava in una città, Normalmente, quando Paulo chegava em uma cidade, ele andava subito nelle sinagoghe, ele ia imediatamente nas sinagogas. ma in Filippo no, Mas em Filipe não, perché non c'era. porque não tinha. E allora lui è andato lì nel fiume Então ele foi até o rio in un giorno di sabato num dia de sábado e ha cominciato a predicare per quelle donne che erano lì. e começou a pregar para aquelas mulheres que estavam ali. E Atti degli Apostoli capitolo 16 dice che Dio ha aperto il cuore di una donna chiamata Lidia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, diz que Deus abriu o coração de uma mulher chamada Lídia. E lei ha creduto in quello che Paolo stava predicando Ela creu naquilo que Paulo estava pregando e essendo una donna impresaria, e sendo uma mulher empresária, dice che lei era una venditora, non so come si dice, disse que ela era uma vendedora di purpura. de púrpura. Allora, lasciatemi dire che chi vendeva purpura Deixa-me dizer que aquele que vendia púrpura non era come un negozio accanto nascosto. não era como um negócio escondido. Allora, la purpura, fratelli e sorelle, A púrpura, irmãos e irmãs, poteva permettersi podia Comprar. permitia, soltanto chi aveva. podia comprar apenas quem tinha. In curiosità, Luca capitolo 16 dice che un uomo ricco, Em curiosidade, Lucas capítulo 13, 16, 16 diz que o homem rico si vestia di purpura. se vestia de púrpura. Era qualcosa di molto costoso. Era algo que custava muito. Io so che voi sapete come è prodotto il colore di purpura. Eu sei que vocês sabem como se produz a cor púrpura. Il colore della purpura A cor da púrpura è estratto di un mollusco. é tirado de um molúsculo. E è un lavoro molto particolare. É um trabalho muito particular E per questo costava. e por isso custava. Perché ho detto queste cose? Por que eu falei essas coisas? Non che voi non sappiate. Não que vocês não saibam. È perché sto cercando di dire É porque eu estou procurando dizer che l'Evangelio di Cristo Gesù que o Evangelho de Cristo Jesus raggiunge tutti i livelli delle persone. alcança todos os níveis de pessoas. L'Evangelio di Cristo raggiunge il ricco, O Evangelho de Cristo alcança o rico, ma raggiunge anche il povero, mas alcança também o pobre. raggiunge l'intellettuale. Alcança o intelectual. Chi pensa che essere cristiano è cosa di ignorante, Quem pensa que ser um cristão é coisa de ignorante, si dimostra essere un ignorante. se demonstra ser um ignorante. Paolo era un intellettuale, Paulo era um intelectual. Paolo era un poliglota, Paulo era um poliglota. Paolo aveva doppia cittadinanza, Paulo tinha dupla cidadania. Paolo parlava greco, Paulo falava grego, ebraico hebraico e aramaico. e aramaico. Luca era un dottore. Lucas era um doutor. Vedete, fratelli, Mosè era un scienziato. Moisés era um cientista. In Atti degli Apostoli dice che Mosè è stato creato in tutta la scienza dell'Egitto. Em Atos dos Apóstolos diz que Moisés foi criado em todas as ciências do Egito. Noi sappiamo che l'Egitto è la culla della scienza. E nós sabemos que o Egito é o berço da ciência. Fino ad oggi Até hoje, fanno fatica di capire come hanno costruito le piramidi. temos dificuldade de entender como construir as pirâmides. La precisione, anche il lavoro fatto. A precisão e também o trabalho feito. L'imbalsamento è qualcosa che si faceva nell'Egitto. Giacobbe è stato imbalsamato. E embalsamento era coisas que se faziam no Egito. Jacó foi embalsamado. Spiegatemi le mummie
che ancora ci sono da qualche parte. Me explicam as múmias que ainda tem de qualquer lado. Tanti migliaia di anni. Tantos milhares de anos. E questa cultura, questo processo è cominciato nell'Egitto. E essa cultura, esse processo iniciou no Egito. E Mosè è cresciuto in questa civilizzazione. E Moisés cresceu nessa civilização. Allora l'Evangelio, le cose di Dio non è una questione di ignoranza. Então o evangelho, as coisas de Deus não é uma questão de ignorância. Molto per il contrario. Muito pelo contrário. Lasciatemi dirvi, Deixa-me dizer, estou parlando oggi per le persone più intelligenti di questo mondo. estou falando hoje para as pessoas mais inteligentes desse mundo. Voi che avete accettato Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Vocês que aceitaram Jesus Cristo, Filho de Deus. Voi siete intelligenti. Vocês são inteligentes. Avete fatto la buona scelta. Fizeram uma boa escolha. Allora, Lidia Então Lídia era una venditrice, una venditora di purpura era uma vendedora de púrpura e rappresenta la classe alta. e representa a classe alta. Ma anche in Atti degli Apostoli capitolo 16 parla di una giovane che lei era una schiava. Mas também em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, fala de uma jovem Che era schiava. que era escrava. Lei era schiava 2 volte. Ela era escrava 2 vezes. Aveva su di sé padroni Tinha sobre si patrões e anche era una schiava di Satana. e era também uma escrava de Satanás. Si dice in Atti degli Apostoli capitolo 16 che questa ragazza aveva un spirito di indovinello. Diz também Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que essa jovem tinha também um espírito de adivinhação. Lei indovinava le cose. Ela adivinhava as coisas. E mentre Paulo, Sila e i suoi compagni passavano per la città di Filippo, Enquanto Paulo e Silas passavam por aquela cidade de Filipe, questa ragazza ha cominciato a gridare. essa jovem começou a gritar: Questi 2 uomini sono servi del Dio Altissimo. esses 2 homens são servos do Deus Altíssimo. Allora lasciatemi dire che quello che lei ha detto Deixa-me dizer que aquilo que ela falou era vero, era verdade, però la fonte era inquinata, porém a fonte era poluída, perché veniva dagli spiriti demoniaci. porque vinha de espíritos demoníacos. E questo è passato alcuni giorni finché Paolo è diventato stufo di quella situazione. Isso passou alguns dias até que Paulo cansou daquela situação. Ogni giorno che Paolo passava, questo spirito si impossessava della ragazza e diceva: questi 2 uomini sono servi del Dio Altissimo. A cada dia que Paulo passava, o espírito se possessava dessa jovem e falava que esses 2 eram servos do Deus Altíssimo. E allora Paolo, Então Paulo, prendendo l'autorità del nome di Gesù, pegando a autoridade do nome de Jesus, ha detto a questa ragazza, no? falou a essa jovem Che era possessa: que estava possuída: io ti sgrido nel nome di Gesù. eu te expulso em nome de Jesus. E allora il demone è uscito di quella ragazza. Então o demônio saiu daquela jovem. Questo ha creato un problema, Isso criou um problema, perché quella ragazza dava soldi, guadagnava denaro ai suoi padroni, porque aquela jovem ganhava dinheiro aos seus patrões, producendo indovinelli produzindo adivinhações e engano. e engano. Più o meno così una persona andava di questa ragazza Mais ou menos assim, uma pessoa ia até essa jovem e chiedeva qualcosa riguardo al futuro, e perguntava qualquer coisa para o futuro, o proprio per i suoi giorni attuali lì. ou até mesmo para os dias atuais. E quella ragazza, E aquela jovem, indotta da questo spirito, possuída desse espírito, dicevano le cose. dizia as coisas. Una persona andava là Uma pessoa ia até lá e chiedeva: dici qual è il nome del mio padre. e perguntava: diz qual é o nome do meu pai. E la ragazza, senza conoscere, diceva: no, il tuo padre si chiamava Micheias, E essa jovem, sem conhecer, dizia: o teu pai se chama Miqueias. era naturale di Macedonia, Era natural de Macedônia, è sposato con la Filomena. casou com a Filomena. E allora quella persona diceva: mamma mia, questo veramente è qualcosa di fenomenale. Então aquelas pessoas diziam: mamma mia, isso é realmente fenomenal. Era contenta e quando stava per uscire,
era contente quando estava para sair. I padroni diceva, ecco, O patrão dizia: cadê o que me toca? pagate. Paga. Ma dal momento che Paolo ha sgridato i demoni, Mas no momento que Paulo expulsou os demônios, la ragazza non poteva più. ela não podia mais. Però non è stata una cosa così che subito loro hanno capito. Porém, não foi uma coisa assim que eles imediatamente entenderam. Dopo quella intervenzione divina, Depois daquela intervenção divina, alcune persone hanno procurato la ragazza algumas pessoas procuraram a jovem e chiedevano, ma tu sai con chi mi sposerò? e perguntavam: mas tu sabe com quem eu vou casar? Ma perché chiedi a me? Mas por que perguntem a mim? Io non so neanche sulla mia vita. Eu não sei nem menos sobre a minha vida. I padroni di quella ragazza, ma cosa sta succedendo? E o patrão daquela jovem dizia: mas o que está acontecendo? Non possiamo scherzare, dica logo. Não podemos brincar, fala de uma vez. Ma lei non poteva più, Mas ela não podia mais, perché Paolo aveva sgridato quello spirito di indovinello. porque Paulo tinha expulsado aquele espírito de adivinhação. E quando i padroni avevano capito E quando os patrões entenderam che non si poteva più guadagnare soldi con questo, que não se podia mais ganhar dinheiro com isso, subito hanno dato addosso di Paolo e Sila. imediatamente foram para cima de Paulo e Silas, Levantarono una falsa accusazione levantaram uma falsa acusação e Paolo è andato in carcere. e Paulo foi para a prisão. Ma la ragazza è Mas- stata liberata. Mas a jovem foi liberada. E gloria a Dio per questo. E glória a Deus por isso. Quando Paolo arriva in Filippo, Quando Paulo chega em Filipe, porta l'Evangelo alla salvezza di Lidia, una impresaria. levou o evangelho à salvação de Lídia, uma empresária. Ha portato la liberazione di una giovane schiava. Levou a libertação de uma jovem escrava. Se era schiava, era poverissima. Se era escrava, era muito pobre. Ma l'Evangelo raggiunge anche la classe media. Mas o evangelho também alcança a classe média. Quando Paolo è messo nel carcere, Quando Paulo foi colocado na prisão, dice che verso mezzanotte disse que mais ou menos meia-noite, lui e Sila Paulo e Silas sono andati sul Facebook. foram no Facebook, Si sono collegati con WhatsApp. se colegaram com o WhatsApp. No, stiamo parlando di 2000 anni fa. Não, estamos falando de 2000 anos atrás. Dice che verso mezzanotte Paolo e Sila Diz que mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas hanno cominciato a pregare e lodare Dio. começaram a orar e louvar a Deus. Però fammi aprire un parentesi. Chi è che ha sgridato i demoni? Então, quem foi que expulsou os demônios? Paolo. Ma chi è che stava nel carcere? Mas quem é que estava na prisão? E? Ma chi ha sgridato? Mas quem expulsou? Ma perché allora stava Paolo e Sila? Mas por que então estava Paulo e Silas? Perché un vero amico non abbandona. Porque um verdadeiro amigo não abandona. Sila poteva dire così. Silas podia dizer assim: È stato lui, io foi ele, eu io não. non c'entro. Foi ele, não tem nada a ver com isso. Questi sono alcuni amici che ci sono. Esses são alguns amigos que tem por aí. Che quando va tutto bene, eccomi qui. Que quando está tudo bem, eu estou aqui. Ma quando tu ti trovi nelle difficoltà, Mas quando tu te encontra em dificuldade, non trovi nessuno. não tem mais ninguém. Ma Sila non ha abbandonato. Mas Silas não abandonou. E verso mezzanotte, E mais ou menos à meia-noite, loro cantavano e pregavano. eles cantavam e oravam. E dice che un grande terremoto E diz que um grande terremoto ha abalato le strutture di quel carcere. balançou as estruturas daquela prisão. E dice che tutte le porte, E diz que todas as portas, mi piace i dettagli della Bibbia, eu gosto dos detalhes da Bíblia, dice che tutte le porte diz que todas as portas si aprirono. se abriram. Fratelli, se magari Irmãos, se talvez tu stai vivendo un momento di porte chiuse, tu estás vivendo um momento de portas fechadas, niente va bene per te, nada vai bem para você. neanche i tuoi cani
nem mesmo o teu cão ti rispetta quando tu arrivi a casa. te respeita quando chega em casa. Non lamentarsi, Não lamentas, non piangere addosso agli altri. não chora em cima dos outros. Fai come Paolo e Sila. Faz como Paulo e Silas. Prega e loda. Ora e cante. Prega e loda. Ora e cante. E allora il carcereiro... Então o carcereiro... Dai che dobbiamo Obrigado. uscire dall'introduzione. Il carcereiro O carcereiro ha detto, ma adesso morirò? disse, agora eu vou morrer. Perché in quello tempo, quando uno aveva l'ordine di custodire i prigionieri, Porque naquele tempo, quando alguém tinha a ordem de cuidar dos prisioneiros, doveva fare sul serio. deveria cuidar E lui verdadeiramente. sapeva di questo. E ele sabia disso. Tanto è che ha pensato, "Boh, prima che loro vengano a uccidermi, Tanto é que ele pensou, antes que eles venham a matar-me, tolgo io stesso la mia vita." vou me matar eu mesmo. Dice la Bibbia che lui aveva tratto fuori la spada e stava per suicidarsi. Diz a Bíblia que ele tirou a espada e estava para suicidar-se. Ma Paolo ha gridato, Mas Paulo gritou, non fai questo perché siamo tutti qui. não faz isso porque estamos todos aqui. E allora il carceriero ha preso una lampada, una luce, Então o carcereiro pegou uma lâmpada, uma luz, ha visto che tutti erano lì, viu que todos estavam ali, ha visto il terremoto che c'era stato mentre loro lodavano e pregavano viu o terremoto que aconteceu enquanto eles cantavam e oravam e ha detto, veramente questi due hanno qualcosa di diverso. e disse, verdadeiramente esses dois têm algo diferente. E ha chiesto a Paolo, ma cosa io devo fare per essere un salvato? E perguntou a Paulo, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E in Atti 16:31 dice che Paolo ha detto così, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua casa. Em Atos 16:31 diz que Paulo falou assim, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Però Porém, voglio dirvi che quello carceriero quero dizer que aquele carcereiro era un lavoratore del governo, era um trabalhador do governo, faceva parte della guardia dell'esercito romano, fazia parte dos guardas do exército romano, non era un poveretto, não era um pobre, aveva una casa. tinha uma casa. Ha detto i versetti dopo che il carceriero ha preso loro e ha portato Paolo e Sila in casa sua. Diz nos versículos seguintes que o carcereiro pegou Paulo e Silas e levou até a sua casa. Ha curato un po' le ferite, Fez curativo nas feridas, ha preparato una bella cena. preparou uma bela janta. Paolo ha predicato la parola a tutti quanti Paulo pregou a palavra a todos e ha battezzato anche loro. e batizou a eles. Allora voglio dirvi questo, che quest'uomo rappresenta anche la classe media. Agora, então, quero dizer isso, que esse homem representa a classe média. Cristo salva i ricchi, Cristo salva os ricos, salva i poveri, salva os pobres, ma salva anche la classe media. mas salva também a classe média. Gloria a Dio per questo. Glória a Deus. Nel piano di Dio nessuno è escluso. Nos planos de Deus, ninguém está excluído. Dice alla persona che è accanto a te, c'è un posto nel cuore di Dio anche per te. Diz a pessoa que está do seu lado, tem um lugar no coração de Deus para você. Magari tu sei stato rigettato. Talvez tu fosse rejeitado. Chi so parlo a persone che è stato abbandonato anche dai genitori. Talvez fala pessoas que foram abandonadas até mesmo pelos pais. Chi so, sto parlando a persone che non c'è nessuno. Quem sabe estou falando a pessoas que não tem ninguém. Non c'è un posto dove attaccare i capelli. Não tem nenhum lugar para pendurar o chapéu. Ma nel cuore di Dio Mas no coração de Deus c'è un posto per te. tem um lugar para você. Gloria a Dio. Glória a Allora Deus. quando ti alzi domani mattina Agora, quando levantaste amanhã de manhã e guardi il tuo riflesso sullo specchio, e olhar o teu reflexo no espelho, non cercare di spaccare quello specchio. não tente quebrar o espelho. Non sentirsi più rigettato. Não te sente mais rejeitado. Non dismoralizzarsi. Não se desmoralize. Dio ti ama. Deus te ama. Dio ti ama. Deus te ama. E questo basta. E isso é suficiente. Questo è meraviglioso. Isso é maravilhoso. Ah, pastore, ma Dio mi ama. E quale prova mi dai questo? Ah, pastor, mas Deus me ama. Que prova me dá disso? 2000 anni fa 2000 anos atrás. lui ha dato Ele deu il gioiello più prezioso che c'era nel cielo. a joia mais preciosa que tinha no céu.
ha dato il suo figlio Gesù deu o seu filho Jesus per morire sulla croce. para morrer sobre a cruz. Lasciatemi dire che quello posto in croce era per te e era anche per me. Deixa-me dizer que aquele lugar na cruz era para mim e para você. Ma Gesù ha detto in dialetto veneto, Mas Jesus falou no dialeto vêneto. ci penso me. Te penso eu. Chi è che crede che Gesù merita un applauso? Quem é que crê que Jesus merece um aplauso? E allora Então, siamo riusciti a uscire dalla introduzione. conseguimos sair da introdução. E allora la chiesa Então a igreja comincia nella casa di Lidia. começou na casa de Lídia. E dopo che era tutto strutturato, Depois que estava tudo estruturado, Paolo fa i suoi bagagli Paulo faz as suas malas e parte per Tessalonica. e partiu para Tessalônica. E la chiesa di Filippo, E a igreja de Filipense, il quale noi sappiamo che c'erano almeno queste 3 persone, a qual nós sabemos que tinha pelo menos essas 3 pessoas: Lidia, la giovane liberata e il carceriero, a Lídia, a jovem que foi liberta, e o carcereiro, portarono avanti l'opera di Cristo in quella città levaram para frente a obra de Cristo naquela cidade. e quella divenne una grande chiesa. E aquela virou uma grande igreja. Tanto è Tanto é che quando Paolo scrive la lettera, que quando Paulo escreveu a carta, lui fa i saluti ele faz os a cumprimentos tutta la chiesa a toda a igreja e dice anche ai vescovi e diaconi. e diz também aos vescovos e os diáconos. Noi abbiamo letto questo in Filippesi capitolo 1. Nós lemos isso em Filipenses capítulo 1. C'era una chiesa già strutturata con un ministero. Tinha uma igreja já estruturada com ministérios. Un ministero spiritual Um ministério espiritual guidato dai vescovi, guiado do vescovo, dos presbíteros, os presbíteri, e anche un ministero materiale e também um ministério material, che aveva anche i diaconi. que tinha também os diáconos. Ricordiamo che i diaconi sono nati in Atti degli Apostoli capitolo 6 Recordamos que os diáconos nasceram em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, per aiutare le vedove para ajudar as viúvas e sistemare i tavoli. e arrumar as mesas. Dio sia lodato per la vita dei nostri diaconi e diaconesse Deus seja louvado pela vida dos nossos diáconos che e diaconesas lavorano nella casa del Signore. que trabalham na casa do Senhor. Allora dopo che lui parte per Tessalonica, Depois que ele partiu para Tessalônica, va avanti con i suoi viaggi missionari vai adiante com com suas viagens missionárias. e dopo tante cose che succede è messo anche in un carcere Depois de tantas coisas que aconteceu, foi colocado também numa prisão domiciliare a Roma. domiciliar a Roma. Questo verso l'anno 60-62. E isso mais ou menos no ano 60, 62. Está scritto in Atti degli Apostoli capitolo 28 versetto 16 in poi. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, 16 in poi. versículo 16 adiante. Isso. E mentre Paolo era in questo carcere domiciliare Enquanto Paulo estava nessa prisão domiciliar, e rimane lì per 2 anni, que ficou ali por 2 anos, ha scritto 4 lettere. escreveu 4 cartas. La lettera ai Filippesi, A carta aos Filipenses, la carta ai Colossesi, a carta aos Colossenses, la lettera a Filemone a carta a Filemão e agli Efesini. e a Efésios. Allora più o meno 10 anni dopo, Mais ou menos 10 anos depois, Paolo scrive questa lettera alla chiesa di Filippo Paulo escreveu esta carta à igreja de Filipe e fa un saluto meraviglioso. e faz uma saudação maravilhosa. Lui comincia dicendo così: Paolo e Timoteo, Ele começa dizendo assim: Paulo e Timóteo, servi di Cristo. servos de Cristo. Fratelli, questo è un esempio meraviglioso. Irmãos, isso é um exemplo maravilhoso. Mentre oggi c'è tanta lotta in mezzo al popolo evangelico, Enquanto hoje tem muita luta em meio ao povo evangélico, ci sono quelli che vogliono essere apostoli,
Tem aqueles que querem ser Ci apóstolos. sono quelli che vogliono essere bispo. Tem aqueles que querem ser bispo. Ci sono quelli che litigano per avere un titolo di pastore. Tem aqueles que brigam para ter um título de pastor. Io conosco una storiella, pastor Micheias. Eu conheço uma história, pastor Miguel. C'era una conferenza in una grande chiesa Tinha uma conferência numa grande igreja e è arrivato un pastore di certo renome. e chegou um pastor de certo nome. Non era conosciuto in quella città. Não era conhecido naquela cidade. E allora il diacono ha chiesto a quest'uomo che lui non sapeva che era un pastore. Então o diácono perguntou a esse homem que ele não sabia que era um pastor. Fratello, mi puoi aiutare a spostare queste sedie? Disse, irmão, pode me ajudar a movimentar essas cadeiras? Lui ha detto, no, io sono un pastore. E ele disse, não, eu sou um pastor. Quindi? E aí? Il titolo non salva nessuno. O título não salva ninguém. Il titolo non salva nessuno. O título não salva ninguém. Io trovo meraviglioso quando Paulo dice Eu acho maravilhoso quando Paulo diz, servo di Cristo Gesù. servo de Cristo Jesus. Questo è il titolo più grande che un cristiano può avere. Esse é o maior título que um cristão pode ter. Anche i demoni riconoscevano che Paulo era un servo di Cristo Gesù. Até mesmo os demônios reconheciam que Paulo era um servo de Cristo Jesus. Che cosa diceva la ragazza posseduta? O que dizia a jovem possuída? Atti degli Apostoli 16-17 Atos dos Apóstolos 16 e 17 diceva quella ragazza posseduta: dizia aquela jovem possuída, questi due uomini esses dois homens sono servi di Cristo. são servos de Cristo. Soltanto che il Nuovo Testamento Apenas porque o Novo Testamento è stato scritto nel greco koiné. foi escrito no grego koiné. E questa parola qui E essa palavra aqui, nell'originale è doulos, em original é doulos, che vuol dire schiavo. que quer dizer escravo. Che cosa è un schiavo? O que é um escravo? È uno che ha lasciato la sua propria volontà. É um que deixou a sua própria vontade. Sembra qualcosa che abbia a vedere con la preghiera del Padre Nostro, no? Parece alguma coisa que tem a ver com a oração do Pai Nosso. Quando Gesù dice, Quando Jesus diz, Padre nostro che sei in cielo, Pai Nosso que estás no céu, sia santificato il tuo nome, santificado seja o teu nome. venga il tuo regno, Venha o teu reino, sia fatta. seja feita a tua vontade. È dura. E sa qual è la volontà di Dio? E sabe qual é a vontade de Deus? Che tu ami i tuoi nemici, É que tu ame o teu inimigo, che tu preghi que tu ore per coloro che dicono parole brutte su di te, por aqueles que digam palavras ruins sobre você, che tu dia da mangiare que tu dê de comer aqueles che ti offendono, a coloro che ti offendono, aqueles que te ofendem, che tu stenda la faccia destra que tu dê a face direita para chi ti ha ferito la sinistra. para quem te bateu na esquerda. È dura? È É dura? duro, Ah? È dura. é difícil. Però il Signore ci insegna a chiedere, Padre, Porém, o Senhor nos ensina a pedir, Pai, sia fatta la tua volontà. seja feita a tua vontade. Sapete, fratelli, Sabe, irmãos, io non voglio essere conosciuto come il pastore Samuel. eu não quero ser conhecido como o pastor La mia Samuel. moglie è qui, A minha esposa está aqui, questa bella bionda. essa linda loira. E quando il ministero mi è arrivato da me e ha detto vogliamo comportarti a diventare un evangelista. Quando o ministério chegou até mim e disse, queremos que você seja um evangelista, Ho detto no, non sono degno, eu disse, não, não sou digno. ma mi hanno portato lì in quel macellaio. Mas me levaram até aquele açougue. Dopo altri anni passati, Depois de altri anni, muitos anos, la diretoria dell'Assemblea di Dio a diretoria da Assembleia de Deus, ha detto faremo la consacrazione pastorale. vamos fazer a Per consagração 3 volte ho pastoral. detto di no. Por 3 vezes eu disse
Não. Non è qualcosa che mai ho voluto aggrapparmi. Não é algo que eu queria segurar. L'unica cosa che voglio A única coisa que eu quero è essere riconosciuto é ser reconhecido come un servo di Cristo. como um servo de Cristo. Questo sì. Non c'è niente di migliore di questo Não tem nada de melhor que isso. che essere un servo di Cristo Gesù. Que ser um servo de Cristo Jesus. Paulo e Timóteo, Paulo e Timóteo, servi di Cristo Gesù. servos de Cristo Jesus. Amen, gloria a Dio. Amém. E allora Paulo fa un saluto e dobbiamo accelerare. Então Paulo faz uma saudação e temos que acelerar. E nel versetto 1 e 2, capitolo 1, versetto 2, Capítulo 1 e versículo 2 de Filipenses, Paulo dice grazia e pace. Paulo diz graça e Que paz. saluto meraviglioso. Que saudação maravilhosa. Lui aveva imparato con Cristo Gesù Ele aprendeu com Cristo Jesus. questo saluto, Esta saudação, pace a voi, paz a vós, è stato il Signore Gesù che ha introdotto. foi o Senhor Jesus que introduziu. In Giovanni capitolo 20 Em João capítulo 20, dice che tutti i discepoli erano in una casa diz que todos os discípulos estavam numa casa, con le porte e le finestre chiuse. com as portas e as janelas fechadas. Avevano paura. Tinham medo. Gesù aveva appena stato ucciso e crocifisso e ucciso. Jesus tinha sido apenas crucificado e morto. E erano lì, tutto lì chiusi in quella sala Estavam ali todos fechados naquela sala, con paura. com medo. E la Bibbia dice che Gesù si mise in mezzo a loro E a Bíblia diz que Jesus se colocou no meio deles e ha detto così: e disse assim: pace sia con voi. paz seja com vós. E Paulo si è aggrappato a questo saluto. E Paulo se segurou nessa saudação. Tanto è Tanto é che in Romani capitolo 1 versetto 7 que em Romanos capítulo 1, versículo 7, lui saluta la Chiesa dicendo grazia e pace. ele saúda a igreja dizendo graça e paz. 1 Corinzi capitolo 1 versetto 3 Capítulo 1, versículo 3, lui dice grazia e pace. ele diz graça e paz. Insomma, e secondo il Corinzio, Galati, Efesini, Filippesi, Colossesi, prima Tessalonicesi, secondo Tessalonicesi, prima Timóteo, lui cambia, dice grazia, misericordia e pace. Secondo Timóteo, grazia, misericordia e pace. Tito, 1 e 4, lui dice grazia e pace. Depois ele mudou e disse graça e paz. Filemone 1 e 3, Filemão 1 e 3, grazia e pace. graça e paz. Pietro ha seguito le sue orme. Pedro seguiu a sua sombra. Prima Pietro 1, versetto 2, 1 Pedro 1, versículo 2, grazia e pace. graça e paz. Secondo Pietro 2 Pedro 1 e 2, 1 e 2, grazia e pace. graça e paz. Giuda, versetto 2, Judas, versículo 2, misericordia, pace e amore. misericórdia, paz e amor. Apocalipse 1, 4, Apocalipse 1 e 4, a tutte le 7 chiese, a todas as 7 igrejas, grazia e pace. graça e paz. Io, pastore Micheias, Eu, pastor Miqueias, sono andato a predicare nella Puglia, fui pregar na Puglia, in una grande chiesa. em uma grande igreja, La chiesa di bastante risorse, aveva tanta risorsa anche. uma igreja que tinha muitos recursos. Avevano comprato i cinema della città. Tinham comprado o cinema da cidade. Io sono andato lì, ho salutato la chiesa Eu fui até ali, saudei a igreja e dice fratelli e sorelle. e falei, irmãos e irmãs, E questo chi sono io sono questo. é isso que eu sou isso. Che Dio vi benedica grandi e abbondantemente, grazia e pace. Que Deus os abençoe grandemente, graça e paz. Dopo ho saputo che qualcuno ha detto ma questo è un religioso. Depois eu soube que alguém falou, mas esse é um religioso. Perché ho detto grazia e pace. Porque eu falei graça e paz. Ma i fratelli dicevano questo, Gesù ha detto questo. Mas os irmãos diziam isso, Jesus dizia isso. Io non voglio fare un dogma, Eu não quero fazer um dogma, ma che è un bello saluto, è un bello saluto. mas que é uma saudação bonita, é uma saudação Magari bonita. tu stai vivendo un giorno atribolato, pastor Micheias. Talvez tu estás vivendo um dia atribulado, pastor E Miquel. arriva un fratello E chega um irmão, e dice pace, pastor Micheias. e diz paz, pastor Miquel. Pace, fratello, che Dio ti benedica. Paz, irmão, que Deus te abençoe.
Não é belo? Não é bonito? Ah? Graça. Graça. Que cosa é a graça? Il favore di Dio. Amém. E la pace del Signore E a paz do Senhor sia con voi. seja com vocês. Questo è il migliore saluto. Qual è buongiorno, buonasera, ciao? Pace del Signore, fratello. A paz do Senhor, irmãos. E poi Paulo dice così, Depois Paulo diz assim, versetto 3. versículo 3. Io ringrazio il mio Dio Eu agradeço ao meu Deus di tutto il ricordo che ho di voi. de toda a recordação que tem de E vocês. questo mi è stato come una bomba, pastor Michele. E isso foi como uma bomba, pastor Miqueias. Perché Paulo, quando si ricordava dei fratelli di Filippo, Porque Paulo, quando se lembrava dos irmãos de Filipe, quello ricordo aquela recordação portava in lui gioia. trazia a ele alegria. Quando qualcuno Quando alguém si ricorda di te o di me, se lembra de você ou de mim, qual è il sentimento che scaturisce in questa persona? qual é o sentimento que vem a essa pessoa? Io mi auguro Eu espero che quando qualcuno que quando alguém si ricordi di me o di te, se lembre de mim ou de você, possa avere gioia nel cuore. possa ter alegria no coração. Che mai e poi mai Que nunca e nunca qualcuno, quando ascolti il nostro nome, alguém, quando escutar o nosso nome, a non parlare di questa persona. não fale dessa pessoa. Questo è un pettegolo. Esse é um fofoqueiro. Questo è uno che si mette nella vita degli altri. Esse é um que se mete na vida do outro. Questo è un murmuratore. Esse é um murmurador. Questo è uno che è sempre in mezzo alle confusioni. Esse é um que está sempre no meio das confusões. Fratello e sorelle, Irmãos e irmãs, quando il nostro nome, quando qualcuno si ricorderà di noi, quando o nosso nome, quando alguém se lembrar de nós, possa dire quello fratello è una benedizione. possa dizer aquele irmão é uma benção. Ha sempre una parola di animo. Tem sempre uma palavra de ânimo. Sembra un tiramisù. Parece um tiramisu. Le volte veniamo distrutti, Às vezes a gente viemos acabados, si trascinando, se arrastando, e lui dà una parola e ele dá uma palavra e quello tira su. e aquilo nos tira para Quello cima. fratello è un tiramisù. Aquele irmão é um tiramisu. Paolo ha detto, io quando mi ricordo di voi, Paulo disse: eu quando me lembro de vocês, ho gioia nel mio cuore. tenho alegria no meu coração. Ah? Davvero, fratelli, che noi possiamo lasciare impronte nelle persone. Que nós podemos deixar impronta nas pessoas. Dobbiamo finire, Temos que terminar. senão quando si ricorderanno di noi, Porque senão quando eles vão lembrar de nós, diranno, quelli non sanno che cosa significa l'orologio. aqueles não conhecem o relógio. Allora sono arrivato al versetto che volevo predicare, Então eu cheguei no versículo que eu queria pregar, che è quello che Paolo dice questo. que é aquele que Paulo diz assim: Ho questa fiducia, versetto 6, eu tenho essa confiança, versículo che 6, colui che ha cominciato una buona opera in voi que aquele que começou a boa obra em vós porterà a compimento. chegará até o fim. Io sono, non posso dire sono tentato, perché è una brutta parola questo dire sono tentato. Eu não posso dizer que eu sou tentado, porque é uma palavra um pouco estranha. Noi sappiamo chi è il tentatore, Nós sabemos quem é o tentador, ma sono spinto a dirvi, mas eu sou empurrado a dizer-vos, a dire, fratello, irmãos, sorella, irmãs, abbi pazienza con me. tenham paciência comigo. Il Signore sta ancora lavorando nella mia vita. O Senhor ainda está trabalhando na minha vida. Quando io leggo questo verso, Quando eu leio esse versículo, io capisco, Douglas, eu entendo, Douglas, che alcune persone quando ricevono Cristo nel cuore, que algumas pessoas, quando recebem Cristo no coração, subito sviluppano un cambiamento radicale. imediatamente esvilupam um cambiamento, uma Desenvolve. mudança radical. Potevo parlare di Zaccheu, Poderia falar de Zaqueu, potevo parlare di Paulo,
Podia falar de Paulo, che è caduto dal cavallo que caiu do cavalo e quando si rialza del cavallo e quando se levantou do era cavalo un altro. era um outro. Alcune persone Algumas pessoas sono di casca dura. são de casca dura. Allora si deve cuocere Você tem que cozinhar in fuoco basso. em fogo baixo. La Bibbia dice A Bíblia diz che Pietro, que Pedro, dopo 3 anni e 6 mesi, depois de 3 anos e 6 meses, non aveva capito niente. não tinha entendido nada. Pietro ha camminato sulle acque. Pedro caminhou sobre as águas. Pietro ha visto Gesù nella sua gloria nel monte della trasfigurazione. Pedro viu Jesus na sua glória no Monte da Transfiguração. Gesù ha pagato il suo imposto Jesus pagou seu imposto e tante altre cose. e muitas outras coisas. Nella notte che Gesù stava per essere tradito, E na noite que Jesus estava para ser traído, circa 3 anni e 6 mesi dopo che Pietro è stato chiamato, mais ou menos 3 anos e 6 meses depois que Pedro foi chamado, Gesù ha detto così: Jesus falou assim: Pietro, quando tu ti convertirai, Pedro, quando tu te converterá, erano passati 3 anni e 6 mesi. tinha passado 3 anos e 6 E meses. Pietro non era ancora pronto. E Pedro não era ainda pronto. Ma Gesù non lo ha scartato. Mas Jesus não o descartou. Aumentou soltanto il volume del fuoco per cucire, per bollire un po' l'acqua. Aumentou apenas o volume do fogo para ferver um pouco mais a Allora água. sto cercando di dirvi, Eu finisco, estou procurando de dizer, e aqui termino, che ognuno di noi que cada de nós non siamo ancora não somos ainda arrivato al livello di perfezione. no nível de perfeição. Paolo stesso dirà, Paulo mesmo vai dizer, il caro pastore Michele ha predicato qui, o caro pastor Miqueias pregou aqui, quel versetto che Paolo dice: io non ritengo di essere già arrivato. aquele versículo onde Paulo diz, eu não julgo de já ter La alcançado perfezione. a perfeição. Ma una cosa faccio Mas uma coisa fácil è che dimenticando le cose che rimangono indietro, é que deixando as coisas que ficaram para trás, vado avanti. vou em frente. Allora finisco dicendo questo, Então termino dizendo isso, in due sensi. em dois sentidos. Dico primo a noi riguardo agli altri, Digo primeiro a nós, a riguardo dos outros, che noi non dobbiamo que nós não devemos essere frettolosi ser apressado per buttare le persone, para botar as pessoas, dicendo no, quello lì non ce la farà, quello lì è un problema. dizendo não, aquele ali não vai conseguir, aquele ali é um problema. Gesù farà l'opera sua. Jesus vai fazer a sua obra. E allora l'altro vertice Então, e agora o outro sentido, è, guardando a me stesso, olhando para mim mesmo, è che io non devo mollare. é que eu não tenho que largar. È settimana di Santa Cena É a semana de Santa Ceia. e è molto probabile, E é muito provável e io per primo alzo le mani, que eu, por primeiro, levanto a mão, che sicuramente sbagliamo. que com certeza erramos, Abbiamo peccato, pecamos, abbiamo detto cose precipitose, temos dito coisas precipitadas, abbiamo magari murmurato, talvez murmuramos, forse abbiamo offeso qualcuno. talvez ofendemos alguém. E questo non mi può portare a mollare tutto Isso não deve me levar a abandonar tudo e dire io getto la spugna, non voglio più sapere di niente. e dizer eu largo a esponja, não quero mais saber de nada. La parola di Dio per me e per te oggi è questa: A palavra de Deus para mim e para você hoje é essa: colui che ha cominciato una buona opera in noi aquele que começou a boa obra em nós porterà a compimento. levará até o fim. Per finire, dice alla persona che è accanto a te: Para terminar, diz a pessoa que é ao seu lado: ehi fratello, ei irmão, ehi sorella, ei irmã, Gesù sta ancora lavorando. Jesus ainda está trabalhando. Vedrai che alla fine Vai ver que no final il Signore farà di me una brava persona. o Senhor vai fazer de mim uma grande pessoa. Che Dio vi benedica in Cristo Gesù. Facciamo un applauso al Deus Signore. nos abençoe em Cristo Jesus.